Uma joia de 300 milhões de reais acaba de evitar um desastre na estreia do Flamengo. E o que o técnico revelou nos bastidores coloca o futuro de um craque sobre um suspense absoluto. O clima é de urgência no Ninho do Urubu e o movimento estratégico para blindar esse novo herói contra o assédio europeu vai te deixar em choque. Fala, nação, é isso mesmo que você viu. Multa de 300 milhões e o futuro de Iago no Flamengo. Se você é Flamengo e quer a verdade que ninguém te conta, tá no lugar certo. Já se inscreve agora, porque o que tá acontecendo nos bastidores é monumental. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu na reunião sobre a renovação de Iago, o detalhe estratégico que trava a subida definitiva de outros garotos do Ninho e fechamos com a avaliação visceral do técnico Bruno Pigatti sobre o que faltou para a vitória na estreia. Cronometrei até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo. O Flamengo acaba de iniciar essa jornada em 2026 e logo de cara, um nome saltou aos olhos de quem respira o dia a dia do Ninho do Urubu. Segundo informações apuradas com precisão pelo Coluna do Fla e corroboradas pelos bastidores de Volta Redonda, o empate em 1-1 contra a Portuguesa neste domingo não foi apenas um tropeço de início de temporada, foi o palco para a reafirmação de um talento que carrega uma responsabilidade multimilionária nas costas. O mistério que cercava a utilização dos garotos do Ninho sob o comando de Bruno Pigatti ganhou um capítulo explosivo com a atuação de Iago, um zagueiro que não apenas evita gols, mas que se tornou o predador improvável das áreas adversárias. O problema, no entanto, é que esse brilho imediato acendeu um alerta vermelho na Gávea sobre o tempo de contrato e o assédio que um jogador desse calibre atrai globalmente. O pilar de veracidade que sustenta a importância desse atleta está cravado em números e fatos que a diretoria tenta tratar com cautela, mas que o campo grita pro mundo. Nas palavras do técnico Bruno Pigatti, que conhece a joia como poucos, a análise é definitiva. Iago foi um expoente das categorias de base. É um jogador que se destaca pelos duelos defensivos, mas o jogo aéreo dele é notório. Tem um futuro brilhante pela frente, grande potencial. Essa declaração de quem comanda o processo de transição confirma que o Flamengo não tem apenas um defensor, mas uma arma ofensiva estratégica. E a prova disso foi o que vimos aos 50 minutos do segundo tempo, um cabeceio de quem tem o DNA de artilheiro, salvando o melhor da América de uma derrota vergonhosa logo na estreia do ano. O impacto disso no Império é um movimento estratégico de mestre para a valorização da base, mas também um perigo iminente. Ter um zagueiro de 20 anos que decide jogos é o sonho de qualquer clube, mas a imagem do Flamengo fica exposta quando olhamos para a janela de transferências. Iago já é um veterano em momentos de pressão. Ele foi o herói que balançou as redes contra o Barcelona no Mundial Sub-20 e o artilheiro da Libertadores da categoria. E esse tipo de desempenho coloca o Flamengo em uma posição de poder, mas exige uma blindagem que precisa ser impecável para não perdermos um ativo grandioso por valores abaixo do que ele realmente vale. Na análise técnica e no scout desse jogador, o que vemos é algo incrível. Iago não é um zagueiro comum que apenas rebate bolas. Ele possui uma leitura de jogo que remete a ídolos monumentais do passado, unindo a força física nos duelos por baixo com uma impulsão que o torna o dono do segundo andar. Marcar 4 gols em uma Libertadores sendo zagueiro não é sorte, é posicionamento estratégico. Comparando com outros defensores que subiram recentemente, Iago demonstra uma maturidade inadmissível para a idade, lembrando os primeiros passos de jogadores que hoje dominam a Europa. Ele é a mistura perfeita de técnica e raça que a nação exige. Eu preciso parar agora e te confrontar, torcedor rubro-negro. Você daria titularidade imediata para o Iago no time de Felipe Luiz, passando ele na frente de nomes mais experientes? Ou acha que ele ainda precisa comer grama no Carioca? Você aceitaria vender essa promessa agora por qualquer valor? Ou ele é inegociável? O que você acha? Me fala aí a sua opinião nos comentários que eu quero saber se você já considera o Iago a nossa próxima grande venda bilionária. O pote de ouro, a revelação bombástica que faz os dirigentes europeus perderem o sono é a estrutura financeira que protege esse atleta. O Flamengo foi implacável na última renovação. Iago possui uma multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros. Estamos falando de aproximadamente 300 milhões de reais na cotação atual. É uma blindagem monumental para um zagueiro. Mas aqui vai detalhe que você precisa saber e que ninguém está comentando. O contrato dele vai apenas até dezembro de 2026. Isso significa que se o Flamengo não se movimentar agora, em junho desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer gigante do mundo e sair de graça.
A decisão oficial da diretoria é acelerar essa renovação para aumentar ainda mais esse valor e garantir que o melhor da América não seja passado para trás por nenhum clube do exterior. A situação de Iago é o exemplo perfeito de como o Flamengo produz talentos que valem ouro. Mas essa euforia com a base não esconde as cobranças pesadas que o técnico recebeu após o apito final, revelando que realmente voltou para o Mengão ser do tampo com os 3 pontos, em uma análise que atinge diretamente a postura de alguns jogadores no vestiário. O empate sofrido contra o Portuguesa deixou um gosto amargo na boca do torcedor, mas nos bastidores do Raulino de Oliveira, o clima era de uma descoberta que pode mudar o planejamento defensivo do mais querido para toda a temporada. Segundo apurações detalhadas de Coluna do Fla e de quem acompanhou a movimentação no vestiário após o apito final, o técnico Bruno Pivetti não economizou palavras para descrever o que acabamos de testemunhar. O mistério que para no ar não é apenas sobre o resultado em si, mas sobre como o Flamengo vai lidar com a ascensão meteórica de um defensor que parece ignorar a pressão de vestir o manto sagrado. Estamos diante de um fenômeno que une a segurança defensiva com um faro de gol que é, no mínimo, estratégico para um time que busca a supremacia em todas as competições. O pilar de veracidade que sustenta essa análise vem diretamente da coletiva pós-jogo, onde as aspas de Bruno Pivetti soaram como um aviso para todo o continente. O técnico foi categórico ao afirmar: Iago foi um expoente das categorias de base. É um jogador que se destaca pelos duelos defensivos, mas o jogo aéreo dele é notório. É um jogador que acaba sendo muito importante defensivamente, mas é uma arma ofensiva. Pivetti não parou por aí e selou o destino da promessa com uma profecia pesada. Hoje também contribuiu muito com a equipe, fazendo o gol de empate no último minuto. Tem um futuro brilhante pela frente, grande potencial. Acredito que vai fazer uma carreira brilhante. Essas palavras não são apenas elogios, são a confissão de que o Flamengo tem em mãos um ativo grandioso que já estourou o teto da base e exige um lugar ao sol no elenco principal. O impacto disso no Império é imediato e gera um debate estratégico profundo no Ninho do Urubu. Por um lado, temos a alegria de ver um garoto do Ninho decidir um jogo no segundo andar, mas por outro, cria-se uma situação de pressão inadmissível para a hierarquia da defesa. Atualmente, o Flamengo conta com nomes monumentais como Léo Ortiz, Léo Pereira, Vitão e Danilo. Como Pivetti e Felipe Luiz vão encaixar um zagueiro que tem a média de gols de um atacante sem queimar etapas ou desvalorizar os veteranos? É um movimento de mestre do clube ter essa profundidade de elenco. Mas se a transição não for cirúrgica, podemos ver um talento incrível ser desperdiçado no banco de reservas, enquanto rivais europeus crescem o olho sobre a sua multa rescisória. Na análise técnica e no scout do que foi o gol salvador, o lance aos 50 minutos do segundo tempo foi uma pintura de imposição física. O cruzamento de Wallace Young foi preciso, mas o que Iago fez foi um movimento de predador. Ele subiu com uma impulsão que nombrou zagueiros históricos do Flamengo, aqueles que ganhavam jogos na raça e na técnica. Comparando com o passado recente, Iago traz uma vitalidade que por vezes faltou em momentos de desatenção da nossa zaga titular em 2025. Ele não apenas cabeceia, ele direciona a bola com uma consciência de um centroavante veterano. É uma arma ofensiva que o Flamengo não pode se dar ao luxo de ignorar em jogos fechados, onde a bola parada é o único caminho para a vitória. Eu preciso parar agora e ser visceral com você que está assistindo. Você acha que o Iago já mostrou mais serviço nesse único jogo do que muito zagueiro experiente que ganha milhões? Você aceitaria ver o Iago ser emprestado para ganhar rodagem? Ou ele tem que ficar no elenco principal para brigar pela titularidade agora? O que você acha disso? Me fala a sua opinião aí nos comentários. Eu quero saber se você confia no Pivetti quando ele diz que o Iago terá uma carreira brilhante. O pote de ouro dessa análise, a revelação bombástica que define o próximo passo do jogador, é a sua situação contratual e a briga de espaço que começou agora.
O Flamengo já decidiu que Iago não volta mais para o Sub-20. A passagem dele pelas categorias de base está encerrada de forma oficial. A decisão oficial é que ele será o quinto elemento da zaga de Filipe Luís, mas com um detalhe estratégico. Ele terá minutos garantidos no Carioca para ser testado sobre fogo cruzado. O valor dele no mercado interno já disparou, e o plano do Flamengo é utilizá-lo contra o Bangu nesta quarta-feira, para consolidar a sua imagem de zagueiro artilheiro. A ideia é valorizar o atleta ao máximo, para que em caso de uma venda futura, os valores sejam os maiores da história para um defensor rubro-negro da base. Mas enquanto celebramos o surgimento desse novo herói defensivo, uma sombra de preocupação pairou sobre a atuação coletiva, forçando o comandante a abrir o jogo e revelar a falha inadmissível que quase custou a derrota para a Portuguesa. E se você acha que a situação anterior era crítica, o que está por trás deste próximo movimento estratégico é um divisor de águas que revela a verdadeira face do Flamengo neste início de 2026. Segundo informações colhidas pelo Coluna do Fla e detalhes de bastidores do GE, a estreia contra a Portuguesa não foi apenas um teste de fôlego, foi um diagnóstico visceral do que o técnico Bruno Pivetti encontrou no elenco alternativo. O mistério sobre a queda de rendimento entre o primeiro e o segundo tempo foi desvendado pelo comandante, e as falas dele após o jogo no Raulino de Oliveira mostram que o Flamengo não aceita nada menos que a perfeição, mesmo quando entra em campo com uma média de idade tão baixa. O pilar de veracidade que sustenta essa análise vem das confissões diretas de Bruno Pivetti na entrevista coletiva. O técnico foi honesto ao extremo sobre a desatenção que quase nos custou os 3 pontos. Mas palavras de Pivetti: estão sem ritmo de jogo, conta também a média de idade muito baixa. Era normal os jogadores sentirem um pouco fisicamente, principalmente na segunda etapa. A primeira etapa foi muito boa, o que faltou foi a gente concluir as jogadas da melhor maneira para conquistar os gols. Ele ainda foi além ao analisar o erro estratégico que gerou o gol do adversário. No segundo tempo, a gente sabia que a Portuguesa teria outra postura, viria para cima e tomamos o gol em um momento de desatenção defensiva. Valeu a entrega de todos. O Iago conseguiu concluir uma jogada muito boa do Wallace. Merecíamos ter saído com a vitória. Essas aspas revelam que, embora o resultado tenha sido um empate, a mentalidade imposta no ninho do urubu é de domínio total, e qualquer vacilo é considerado inadmissível. O impacto disso no Império é imediato. O Flamengo mostra que, independentemente de quem esteja vestindo o manto, a proposta de jogo é imponente. Tivemos mais de 60% de posse de bola e controlamos as ações, mas o futebol pune quem não é implacável. Wallace teve 2 chances claras, chances monumentais, mas pecou na finalização. Historicamente, o Flamengo sempre sofreu em estreias de Carioca quando subestima o adversário ou sente o peso físico, e 2026 começou com esse alerta ligado. O movimento estratégico de oxigenar a equipe com substituições funcionou, mas a dependência de um gol aos 50 minutos do segundo tempo é algo que Pivetti quer corrigir imediatamente para o jogo contra o Bangu. Na análise técnica e no scout do jogo, o destaque vai para a capacidade de reação. O Flamengo produziu o suficiente para vencer, mas a falta de eficácia foi um erro vergonhoso no primeiro tempo. Comparando com o time grandioso de 2025, a base de Pivetti mantém o DNA ofensivo, mas ainda carece da malícia de matar o jogo. A desatenção defensiva citada pelo técnico é o ponto focal. Sofrer um gol de rebote após um desvio na zaga é algo que não pode se repetir se quisermos manter hegemonia no continente. Iago salvou a pátria, mas a lição que fica é que a supremacia exige foco durante os 90 minutos, sem espaço para oscilações físicas ou mentais. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só. Sobre a multa de 300 milhões de reais do Iago e a atuação na estreia, a verdade é que o Flamengo tem em mãos um zagueiro de elite mundial sendo lapidado. O empate foi um detalhe físico, mas o que importa é que a blindagem financeira de 50 milhões de euros protege o clube contra o assédio que vai dobrar após esse gol salvador. O Iago não é apenas promessa, ele é realidade e o herói improvável que garante que o Flamengo comece o ano sem derrotas. Em resumo, hoje desbravamos os detalhes contratuais monumentais no zagueiro Iago e sua multa de 299 milhões de reais, analisamos a profecia incrível do técnico Bruno Pivetti sobre a carreira brilhante da nossa joia e fechamos com a análise visceral do empate contra a Portuguesa, onde o técnico abriu o jogo sobre a desatenção e o cansaço físico que travaram nossa
essa vitória na estreia do Carioca. Segura aí, 5 segundos importantes. Chega de mentiras no seu feed. Eu trago a verdade nua e crua porque o maior da América exige respeito. Se inscreve agora para não ser enganado por aí. Você tá com a verdade ou com a mentira? Vem comigo.